Irmãos, abram as suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 21. Nós vamos ler o último versículo deste capítulo, que fala do reinado de Jeorão de Judá. O último versículo é o versículo número 20, e ele diz o seguinte: Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e se foi sem deixar saudades. Foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Amém? Estava, queridos, lendo aqui essa parte da Bíblia sobre os reis, ainda continuo lendo os reis de Judá, e me chamou a atenção essa expressão que tem aqui nesse versículo. Jeorão foi um rei, e quando morreu, se foi sem deixar saudades. Sem deixar saudades. Que expressão forte, né, queridos? Eu estava pensando num homem de Deus como desses que passaram ao longo da história, e um dos maiores evangelistas do século XX foi um homem chamado Billy Graham. E quem viu na televisão ou em outra reportagem o enterro do Billy Graham, a gente pôde ver que ele foi um homem que na morte também ele foi extremamente honrado, principalmente pelo seu país. E cortejo enorme, né? Então ele foi honrado por Deus em vida e foi honrado pelos homens em morte. Bem diferente da figura desse cidadão aqui. Esse cidadão é o rei de Judá. Ele é filho de Josafá. Nós falamos aqui sobre o reinado de Josafá, porque Josafá foi um dos melhores reis de Judá, os bons reis de Judá. E Jeorão, ele, quando assumiu, ele não seguiu os caminhos do pai. Ele teve todas as condições para continuar o legado do pai, mas ele não seguiu o legado do pai. Pra vocês terem uma ideia, Jeorão foi o 5º rei de Judá. E a partir de Jeorão, houve um declínio muito grande até chegar no exílio da Babilônia. Foi a partir dele que começou o declínio espiritual ali em Judá. Começa no declínio. E ele, irmãos, apesar de ser filho, como eu falei, de um dos melhores reis de Judá, ele preferiu seguir os caminhos dos reis de Israel. Vocês sabem que nesse período da história, Israel estava dividido no reino do norte e reino do sul. O reino do norte, que era Israel, era aquele que se dividiu quando Roboão resolveu aumentar os impostos ali sobre o povo. E o reino do sul ficou em Judá. Jerusalém é a capital do reino do norte, Samaria, do reino do sul, Jerusalém. E ele então, ele herdou do pai, tinha muitos irmãos, mas Jeorão foi aquele que foi escolhido pelo pai para ser o rei. E olha que Jeorão também foi aquele filho que Josafá, eu não sei se vocês se lembram quando eu falei aqui sobre o reinado de Josafá, ele fez um acordo com o rei do norte, com Acabe. E quando ele fez esse acordo, o acordo foi fechado com um casamento de Josafá, o filho de Josafá, com o casamento da filha de Acabe e Jezabel, Atalia, o nome dela.
E ele então, por essa, vamos dizer assim, aproximação com o Reino do Norte, por meio da sua esposa, ele então resolveu virar as costas para o Senhor, e ele fez o que era mal ao Senhor. Irmãos, para vocês terem uma ideia, Jeorão foi um assassino, Jeorão foi um idólatra. Assim que ele assumiu, um dos primeiros atos de Jeorão, sabe qual foi? Matar todos os irmãos. Mandou matar, passar a espada, todos os irmãos. E não somente isso, ele resolveu voltar toda aquela prática idólatra que Josafá tinha tirado, tinha exterminado ali no reino do sul. Ele volta toda aquela prática da idolatria, seguindo aí os passos do reino do norte, de Acabe e de Jezabel. Então Jeorão foi esse homem mau aos olhos do povo de Deus, assassino e idólatra. Vejam aí, no versículo número 11 do capítulo 21, segundo Crônicas, diz assim: Jeorão também construiu lugares altos nos montes de Judá, seduziu os moradores de Jerusalém à idolatria e fez com que Judá se afastasse do Senhor. Ou seja, ele não apenas seguiu os caminhos da idolatria, mas ele fez com que todo o povo do Reino do Sul também seguisse. Então ele foi um instrumento do inimigo para levar o povo ali a servir, e por isso o povo sofreu castigo. Não apenas Jeorão foi castigado por Deus, mas também, nós vamos ver isso aqui daqui a pouco, mas também todo o povo ali de Judá sofreu por causa de ter seguido o seu rei nos caminhos da idolatria. Vejam aí no versículo número 12, quando o Senhor fala do castigo sobre Jeorão. Ele diz assim: então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: assim diz o Senhor, Deus de Davi seu pai, você não andou nos caminhos de seu pai Josafá, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andou nos caminhos dos reis de Israel, e seduziu o povo de Judá e os moradores de Jerusalém à idolatria, segundo a idolatria da casa de Acabe. Além disso, você matou os seus próprios irmãos na casa do seu pai, que eram melhores do que você. Por isso, o Senhor castigará com um grande flagelo este povo do qual você é rei, bem como os seus filhos, as mulheres que você tem e todas as suas posses. Você terá uma doença grave nos seus intestinos, doença esta que aumentará dia após dia, até que os seus intestinos saiam do corpo. Então, irmãos, Jeorão era essa pessoa ruim, pessoa má. É aquela pessoa que a gente está acostumado a ouvir de alguns quando dizem assim: já foi tarde, Vocês já ouviram essa expressão? Já foi tarde, porque o cara é tão ruim, já devia ter ido há mais tempo. Então Jeorão é essa pessoa. E quando a gente pensa, em uma pessoa assim, a gente estremece, porque, irmãos, eu tenho certeza que nenhum de nós gostaria de morrer e de não levar saudade. Nós temos familiares, temos pessoas que nós amamos, nossos amigos, não é isso? Pessoas com quem nós nos relacionamos, pessoas que deixam saudades na nossa caminhada, pessoas que desembarcaram do trem ao longo da nossa caminhada, deixaram o vagão que a gente está, e não voltaram mais a esse vagão. Diz o poeta que saudade é uma palavra triste quando se perde um grande amor, diz o poeta. E é isso mesmo,
é a falta, né? Saudade é a gente querer a presença daquele que não pode mais ter. E uma pessoa quando morre, que não deixa saudade, é uma pessoa que você realmente é uma pessoa muito má, que fez muita coisa ruim para você e que você não quer mais ver nunca mais na sua vida. Isso acontece não apenas quando a pessoa morre, mas acontece também em relacionamentos. Às vezes nos nossos relacionamentos, irmãos, nós temos companheiros ou companheiras tão ruins, que a gente às vezes diz assim: "Ah, devia ter acabado há mais tempo", ter acabado há mais tempo. Então, essas expressões a gente está acostumado a ouvir do povo, porque o povo sente, o povo sofre, o povo sabe com quem anda, sabe com quem se relaciona. Mas a gente ouvir essa expressão escrita na palavra de Deus é algo que impacta a gente, porque a gente não vai ver isso em outro canto. Então mostra o caráter maligno, personalidade. E olha que a gente tem na história pessoas ruins, como Manassés, por exemplo, ruins na palavra, mas não tem essa expressão. Mas Jeoram, ele carrega na sua história, a história da Bíblia, esse nome. E eu pensei aqui, irmãos, em tirar algumas lições para a gente, porque de repente a gente pensa que está indo bem, né? E sabe lá, depois a gente morre e está lá escrito, já foi tarde, né? A pedra lá, o nome daquela pedra. Pois é, isso aí mesmo, né? Já foi tarde. Eu não quero, eu gostaria que a minha pedra fosse como aquela de Noé, né? O homem de Deus, né? Escrito lá. Aí foi o homem de Deus, né? Ao encontro do seu Senhor. Coisa bonita, né? Então, eu quero tirar algumas lições. E a primeira lição que eu quero tirar é das influências que nós temos de pessoas que nos conduzem a fazer o mal. Como eu falei, Jeoram, ele tinha tudo para ser um grande rei. Ele tinha tudo. Por que ele tinha tudo? Ele foi criado no meio onde o seu pai e a sua mãe estavam seguindo os passos do Senhor. Era um homem que fez grandes reformas em Israel, não apenas na parte religiosa, mas também na parte militar, em todas as áreas que você puder imaginar. Foi um grande rei, e ele estava ali sendo criado pelo pai, pela sua mãe, na família, e ele tinha tudo para seguir os passos do seu pai. Eu fico, às vezes, olhando, é claro que a Bíblia explica a traição de Judas, né? Ele foi escolhido para isso, diz ali o texto na palavra de Deus. Mas Judas, ele teve tudo para ser um grande apóstolo. Como os outros tiveram a mesma oportunidade, Judas teve. Judas andou com Jesus todo o tempo como os outros andaram. Judas ouviu todos os ensinamentos de Jesus durante todo o tempo. Judas viu todos os milagres que Jesus fez durante todo o seu ministério. Então Judas, ele teve as mesmas oportunidades que os outros 11 apóstolos tiveram, mas mesmo assim, ele escolheu trair Jesus. Nossa, tem pessoas assim, não tem? Pessoas são criadas no meio evangélico, pessoas que nascem e crescem dentro da igreja, já crescem ouvindo a palavra de Deus, os pais são crentes, fazem devocional todos os dias em casa, mas chega em determinado momento que eles fazem uma escolha ruim, porque eles começam a olhar para outros lados, para outras oportunidades, para outras ambições, para outros desejos que o coração nos traz. Filho pródigo, por exemplo. O filho pródigo tinha tudo dentro de casa. O que faltava para o filho pródigo? Nada. Mas o desejo do coração dele era o caminho do mal. E ele foi influenciado
pelo que ele via, pelas pessoas que estavam fazendo aquilo que ele passou a desejar fazer. E assim somos nós, criados em meio de uma família evangélica, sob os cuidados da igreja, mas quando nós começamos a nos relacionar com pessoas que não têm a mesma fé, a mesma orientação de condução de vida, a mesma visão de mundo que a gente tem, a gente começa a ser influenciado por essas pessoas. Não tem como você não ser influenciado, por mais que você diga assim, que você é forte espiritualmente, que você não vai cair, mas existe sempre uma possibilidade para cair, porque Jesus, na Bíblia diz, vigiai e orai, tem aquele que está de pé, olhe para que não caia, não é isso? Então existe sempre esta possibilidade. Muitas vezes, portanto, quando a gente começa a se relacionar com as pessoas, a gente acha, mas é uma boa pessoa, não sei o que, não faz nada, mas sempre tem a possibilidade da influência do mal. Não tem como você fazer contato com a pessoa, você tem ali naquele contato, você influencia a pessoa e a pessoa não influencia. Isso é sociologicamente falando, né? Isso aí é real. Tem como você sair a mesma pessoa depois que você se relaciona com outra, porque há uma influência mútua entre as pessoas. E o que aconteceu aqui? Jeorão ele se casou com a filha de Acabe e Jezabel. Quem leu a Bíblia sabe quem foi esse casal. E caminharam no mal, pelo mal, escolhas ruins, a idolatria. Isabel, eu costumo dizer que era a encarnação de Satanás. Mulherzinha ruim. E ele se relacionou, ele se casou com a filha desse casal. É claro que a filha desse casal tinha todas as práticas da família. Culto, a idolatria, a maldade. E eu fico pensando, Jeorão, assim que assumiu, mandou logo matar os irmãos. Será que foi da cabeça dele ou foi da cabeça de Atalia? Ele começou a levantar os postes ídolos, todos aqueles ídolos do reino do norte, e ele começou de novo a implantar lá em Judá, no reino do sul. Influência de uma pessoa ruim. E essa mulher, mais na frente, tem história, irmão. Se vocês continuarem a ler, vocês vão ver que ela tem história. E história não é muito boa, não. Então veja, o que aconteceu? Ele foi influenciado na sua relação com a esposa. Ele preferiu receber as influências de Atalia do que de seus pais. E ele então seguiu o caminho do mal. Por isso é que Provérbios, capítulo 1, versículos 8 e 9, quem está vindo aqui nas quartas-feiras, está estudando comigo o livro de Provérbios. Além de Provérbios, diz assim: meu filho, ouça o ensino do teu pai e não despreze a instrução da tua mãe, porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Então, queridos, ele deixou de ouvir os conselhos do pai, ele deixou de seguir o caminho do pai para seguir o caminho que a sua esposa começou a puxar. É por isso que diz o seguinte: se você casar um filho, você perde o filho, mas se casar uma filha, você ganha o filho, né? Então ele foi para o lado da esposa, e ali seguiu os passos da sua esposa. A pergunta que eu deixo nessa primeira parte aqui dessa mensagem é: de quem nós estamos recebendo influências? De quem as pessoas com quem nós estamos nos relacionando que nos influenciam? E muitas vezes nos tira dos cultos da igreja,
e muitas vezes nos desviam para outros caminhos, seja para o shopping, né, cinema, praia, as diversões que tem por aí. Quem são essas pessoas que estão nos influenciando, nos afastando de Deus? Nós precisamos ter cuidado, irmãos, com essas amizades, porque essas amizades, você pode ter certeza, estão sendo instrumento do inimigo para tirar você dos caminhos do Senhor. Então precisamos ter todo cuidado com relação a isso. Josafá se afastou de Deus, se tornou um assassino, idólatra, conduziu Judá à idolatria e seguiu os deuses da casa de Acabe. E é claro que quando a gente faz isso, quando a gente começa a receber influências de pessoas que querem nos conduzir a nos afastar de Deus, é claro que a mão de Deus começa a pesar sobre a gente. Quando a gente começa a dar ouvidos a essas pessoas e não ouvir a voz de Deus, a mão do Senhor começa a pesar sobre a gente. Vejam que quando Josafá errou, eu falei aqui sobre Josafá, Deus olhou para quem? Olhou para o coração de Josafá. Foi isso que eu falei aqui? Ele olhou para o coração e ele viu que ali era um coração fiel a Deus. Quando ele fez a aliança com Acabe, o coração dele, claro, era bem intencionado, mas ele errou nesse sentido. Deus iria castigar, mas ele olhou para o coração de Josafá. O coração dele era um coração bom, e ele não castigou Josafá e nem castigou o povo de Deus. Mas quando ele olhou para o coração de Jeorão, ele viu um coração mau. Ele era mau. E por isso que ele derramou juízo sobre Jeorão, seu juízo sobre a cidade, e ele não poupou Jeorão. Veja aí os capítulos, se vocês forem ler depois, capítulos versículos 15 a 19. O Senhor despertou contra Jeorão. Vou ver aqui, capítulo de número 15. Você terá uma doença grave, diz o Senhor a Jeorão, nos seus intestinos, doença esta que aumentará dia após dia até que seus intestinos saiam do corpo. O Senhor despertou contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos árabes que moravam perto dos etíopes. Estes subiram contra o rei de Judá e o invadiram, levaram embora todos os bens que encontraram no palácio real, inclusive os filhos e as mulheres dele, assim que não lhe deixaram filho algum, a não ser Jeoacás, o mais moço deles. Então Deus castigou, Deus pesou a mão sobre Jeorão, pesou a mão sobre o povo que seguiu. E aí a gente começa a imaginar o seguinte, irmãos, além de a gente estar seguindo a influência, de pessoas que querem nos afastar dos caminhos de Deus, às vezes nós estamos também seguindo alguns ídolos na nossa vida. A idolatria é algo que nos persegue. E não pense que idolatria é apenas imagens que a gente fabrica. Mas idolatria, segundo Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. A gente começa a colocar coisas na nossa vida que são importantes demais para nós, e nós começamos a deixar Deus em segundo plano. Tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus, quando a gente coloca Deus no segundo plano, nós estamos sendo idólatras. E a gente gostaria que vocês refletissem sobre essas duas questões que são importantes dentro desse contexto do castigo de Jeorão. Primeiro é a questão da sedução de pessoas. E o segundo é a sedução dos ídolos. Precisamos tomar cuidado, irmãos, porque nós podemos estar caindo nesse juízo. Agora, Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus de aliança.
E ele fez uma promessa a Davi sobre o povo, e ele não destruiu o seu povo pela aliança que ele havia feito ali com Davi. Vejam aí o versículo 7, capítulo 21, onde ele diz assim: porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que havia feito com ele, e seguindo a promessa que ele havia feito de dar uma lâmpada a ele e a seus filhos para sempre. Então ele manteve o povo, manteve a descendência de Davi pela aliança que ele havia feito com Davi. Bom, e qual é o fim então dessa nossa caminhada? Quando a gente é seduzido pelos outros, quando a gente é seduzido pela idolatria, o fim dessa caminhada, irmãos, é um fim sem honra e sem lembrança. Foi o fim de Jorão, sem honra. O texto diz aqui, irmãos, eu digo que foi sem honra, porque ele foi sepultado na cidade de Davi, mas ele não foi sepultado nos túmulos dos reis. Olha aí, desonrado, não é? Porque os reis que foram honrados foram sepultados nos túmulos do rei. Mas aqueles, Jeorão, ele não foi sepultado no túmulo do rei, então ele foi sem honra. Ele foi sem honra. Além de não chorarem por ele, além de não plantearem por ele, além de não ter saudade daquela peça, ele também foi uma pessoa desonrada. Jorão morreu da doença que o Senhor feriu, versículo 18 nós já lemos, tá certo? E ele não recebeu as homenagens e não foi enterrado nos sepulcros dos reis da cidade de Davi. Agora faça uma comparação de Jeorão com Billy Graham. Diferença entre um homem de Deus, um homem que dedicou a sua vida ao Evangelho, um dos maiores evangelistas, aliás, o maior evangelista do século XX, honrado, pelo seu povo, pelo mundo todo, que chorou a sua morte, que planteou a sua morte. E Jeorão, que virou as costas para Deus, foi influenciado por pessoas ruins, e foi seduzido pelos ídolos, pela idolatria, e morreu sem honra, e morreu sem deixar saudade. Então, para que nós possamos ter um fim honrado, onde possam escrever na nossa lápide lá, aqui jaz um homem de Deus, não é isso? Existem exemplos diversos na Bíblia de homens que morreram e foram planteados pelo povo, deixaram saudades. Se a gente for olhar um pouco na história, irmãos, a gente vai ver, por exemplo, que Arão foi um desses homens. Sabia que quando Arão morreu, o povo chorou 30 dias. Em Números capítulo 20, a partir do versículo número 28, diz assim: Moisés tirou as vestes sacerdotais de Arão e as pôs em Eleazar, o filho dele. E Arão morreu ali no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. Quando toda a congregação soube que Arão era morto, toda a casa de Israel chorou por Arão durante 30 dias. Vocês sabem que Moisés também foi do mesmo jeito? Em Deuteronômio 34, a partir do versículo 7, diz assim: Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido, e ele não havia perdido o vigor. Os filhos de Israel plantearam Moisés durante 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto, do luto por Moisés. Grandes homens de Deus, que deixaram um nome na história da Bíblia. Grandes homens de Deus que deixaram o seu nome na história da igreja.
E ainda hoje, grandes homens de Deus que vão morrendo e deixando o seu nome na história. Nós temos Estevão, por exemplo, em Atos capítulo 8. E ali em Atos capítulo 8, se vocês forem olhar, seus amigos foram buscar seu corpo e ali choraram e prantearam por ele. Em Atos capítulo 8, versículo 1. E diz assim: naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Fizeram grande lamentação por ele. Homens de Deus. Irmãos, nós não queremos ser como Jorão, pelo menos eu imagino que não. Nós queremos ser como Arão, como Moisés, como Estevão, homens que dedicaram as suas vidas a Deus, e homens que Deus honrou em vida, que os homens honraram na morte. O que eu espero desta igreja é exatamente que nós venhamos a ser assim, homens e mulheres de Deus, que nós possamos, no dia que nós fecharmos os nossos olhos e irmos para as nossas mansões celestiais que nos esperam, que as pessoas possam prantear de saudades e possam nos honrar quando nós ali formos colocados no sepulcro onde nós ali estaremos até a nossa ressurreição. Amém? Deus nos abençoe.